Amém, irmãos. Vamos para a palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Bem fácil de encontrar aí, Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13 em diante. Amém? Também, se alguém tiver sem a Bíblia, pode acompanhar na projeção, diz a palavra de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se for ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Versículo 24, Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo o que lhes tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel, e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e a toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do seu sogro, e este voltou para a sua terra. Só até aí. Irmãos, deixa a sua Bíblia aberta, fecha seus olhos um minutinho. Amado Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, estamos reunidos na tua casa. Obrigado pelos louvores, pelo momento das ofertas. Obrigado pelas crianças que estão lá sendo também ministradas. Eu peço agora pelo momento da palavra de Deus. Senhor, a palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes. A palavra que cura, liberta e transforma. A verdade que liberta, Senhor. Que essa palavra venha ao encontro de cada um de nós. Senhor, venha agora, não eu, pois sou humano, mas o Espírito Santo através da minha vida. Senhor, como sempre digo, como um instrumento na mão de um médico não pode operar sozinho, mas na mão do médico se torna um instrumento de cura, Senhor, um instrumento de mudança, que assim o Senhor possa usar na minha vida. Senhor, sem Ti nada poderei fazer. Fala conosco, fala comigo. Senhor, ministra os corações, tira todo o peso agora, Senhor, a ansiedade,
A culpa, o medo, Senhor, a mentira estabelecida na mente, Senhor, o engano de Satanás, caia por terra, seja desmascarado à luz da Tua palavra. Leva cativo a nossa mente, o nosso coração, a obediência de Cristo agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Irmão, quero falar um pouco, usando esse texto, a respeito de ouvir os conselhos. Ouvir os conselhos de Deus. Ouvir o que Deus tem para falar a nosso respeito, ao nosso estilo de vida. Um conselho é muitas vezes capaz de nos fazer enxergar saídas de situações que antes não enxergávamos. Um conselho, ele é capaz de acender luzes, né? Já viu quando você está procurando alguma coisa no escuro, né? Lá na sua casa, está dormindo, né? Você está procurando lá um tênis para calçar, né? No escuro, para não acordar a esposa, vamos dizer assim, e você não acha, mas se acende a luz, fica claro, fica fácil de encontrar, né? Um conselho que de alguém que é usado por Deus, ele tem o poder de trazer direção onde não há direção, onde você não enxerga, você está ali envolvido no problema, envolvido naquilo que você está fazendo e não vê muitas vezes. E Deus, ele pode usar pessoas para trazer conselhos. A Bíblia vai dizer que na multidão dos conselheiros existe sabedoria. Quem pode dizer amém? Agora, queridos, nem todo conselho é de Deus. Se a gente for analisar biblicamente, existem pessoas que ouviram conselhos e que por causa do conselho errado, caíram em desgraça, caíram na morte. A própria Bíblia vai dizer no Salmo capítulo 1 que bem-aventurado o homem, o varão que não anda segundo o conselho de quem? Os ímpios. O que é o ímpio? Aquele que pratica a impiedade. O ímpio é aquele que não tem temor ao Senhor. O ímpio é aquele que não se baseia nos princípios da palavra de Deus. Então nem todo conselho é bom, nós devemos saber filtrar. Mas eu quero te dizer que o fato de existirem conselhos ruins não pode nos fazer fechar o coração para a voz de Deus, porque Deus sempre usou pessoas para falar conosco. No passado usou pessoas para falar com eles, e ainda hoje Deus usa pessoas para ministrar, para corrigir, para ensinar, para dar uma luz e uma direção. Quem está entendendo até aqui, diga amém, querido. Deus, ele fala através dos conselhos, né? Nos faz abrir possibilidades que nós não enxergávamos. Sabe, parece que um conselho, uma visão diferente, muitas vezes usado por Deus, essa pessoa tem o poder de fazer a nossa vista se abrir, né? Agora, quando pessoas ouvem conselhos de ímpios, é como que Jesus falou, se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Quem conhece o texto? Ambos, os dois cairão numa cova. Então cuidado com quem você ouve, cuidado para quem você empresta os seus ouvidos, sabe? Cuidado com a maledicência, cuidado com a fofoca, cuidado com o que você escuta. Você precisa filtrar, você precisa se posicionar, porque alguém, por exemplo, que fala mal de alguém precisa de um ouvido disposto a ouvir. E esse ouvido jamais pode ser o meu e o seu. Quem está entendendo, diga amém. Porque aquilo que você tolera vai continuar acontecendo, mas aquilo que você corta vai acabar. Você tem esse poder de permitir ou não. Amém, queridos? Então ouça conselhos de pessoas que estão em Deus, que estão em Cristo, que estão na fé. E ainda que recebam uma palavra, um conselho, é direito seu pedir confirmação para Deus. Amém, irmãos? É direito seu. De repente um profeta chega na sua vida e diz assim: eis que diz o Senhor, faça isso ou faça aquilo. Você vai dizer amém, mas você vai pedir confirmação a Deus. Você não está duvidando do profeta, mas querido, você e eu temos temor de saber se aquilo de fato é vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus e os apóstolos disseram que no final dos tempos, uma das características do final dos tempos, quem acredita que nós estamos no tempo do final dos tempos? Diga amém. Eu acredito nisso, né? Ele diz que uma das características do final dos tempos é que haveriam muitos falsos profetas e que enganariam a muitas pessoas.
Então, queridos, nada mais justo do que, como disse Paulo, a gente provar as profecias, a gente crê nas profecias, a gente crê na revelação, mas a gente tem o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que falou com o profeta, é o mesmo Espírito que vai testificar no teu e no meu coração. Quero ouvir um amém? Então, ao tomar decisões, sempre tenha certeza de que aquela voz é a voz de Deus. Uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Renato Gusso, que é um pastor que a gente admira muito, foi pastor da Karine, que ele diz assim, a ousadia do falso profeta. Ele diz que muitas vezes o falso profeta é mais ousado do que o profeta de Deus. Sabe? E grita, e faz estardalhaço. Ele usou um texto em Jeremias, que eu não vou poder usar aqui, relembrar, porque senão eu não consigo terminar. Então cuidado, meu irmão. Ore, peça confirmação a Deus, sabe? Mas ouça os conselhos. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Quando eu estou para tomar uma decisão, eu ouço muitas pessoas, mas a resposta final vem de Deus. Deus confirma a sua palavra. Quero ouvir um amém? E se você está precisando de uma palavra, Deus quer te dar essa palavra. Deus quer usar pessoas. Talvez Ele já tenha feito isso, você ainda não ouviu, e você precisa ouvir a voz de Deus. Entrando no texto aqui, releia comigo. Eu quero reler com você. Versículo 13. Diz assim, no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Versículo 14. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia, perguntou, o que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Preste atenção, queridos. O sogro de Moisés, todo mundo sabe quem foi Moisés, um grande profeta, um grande homem de Deus. E o sogro dele chega no deserto. Eles tinham saído há alguns meses do Egito. Deus tinha libertado o povo de Israel depois de 400 anos de escravidão. Usou Moisés para ser o porta-voz. Moisés falou com o faraó, mesmo se achando incapaz. E depois o faraó endurece o coração. Deus começa a enviar a consequência. Então vem 10 pragas. Depois o faraó libera o povo. Eles saem. Mas quando o faraó libera, ele volta atrás e manda um exército atrás para matar eles. Mas Deus faz um milagre pela mão de Moisés e abre o mar. Eles atravessam em seco. Depois o mar se fecha sobre o exército de faraó. E o povo finalmente foi livre da escravidão. E agora eles estão no momento de passagem. O deserto era um momento apenas de passagem. Eles estavam ali estabelecidos por enquanto no deserto. De repente o sogro de Moisés, se você pegar os textos anteriores, você vai ver que o sogro de Moisés vem até o deserto, procura Moisés para entregar a ele a sua esposa e os seus filhos, E o sogro de Moisés fica maravilhado com as histórias do mar se abrindo, do povo de Israel livre, depois de uma escravidão de 400 anos, e quando ele fica sabendo, ele fala glória a Deus, ele diz assim, olha, o Deus de Israel é o único Deus, é o Deus verdadeiro, porque o sogro de Moisés, ele não era de Israel. Ele não adorava o Deus de Israel, ele era sacerdote em outro lugar, em outro povo. Mas agora, diante dessa cena, ficou muito claro para ele que existia um só Deus, e que era o Deus de Moisés, o Deus de Israel. Então ele fica um tempo ali, só que um belo dia ele chega e ele vê uma fila. Você já viu uma fila enorme? Dificilmente essa fila que você viu é maior do que essa que o Jetro viu. Imagina uma fila no deserto, porque o povo era numeroso, uma multidão de gente na fila em pé, homens, mulheres, idosos. Moisés sentado atendendo um por um, ele acordava lá, vamos dizer, 6 horas da manhã ele começava a atender, 6 horas da tarde ele ainda estava atendendo e não tinha atendido todo mundo. Quando o sogro dele vê aquela cena, ele fica assustado, ele diz, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Como é que você está trabalhando o dia inteiro, esse povo em pé, um serviço que não tem fim? Moisés podia acordar 4 horas da manhã, 6 horas da tarde ele não ia ter atendido todo mundo. Ele estava atendendo um a um. Ele estava atendendo todo o povo. Você lembra, queridos? Eu quando vim morar aqui em Almirante Tamandaré,
né? Você lembra como é que era o atendimento nos postinhos de saúde? Né? Não sei se hoje está um pouquinho melhor, né? Ou bem melhor. Você tinha que chegar no postinho de saúde que hora, geralmente? Para você conseguir atendimento. Quem lembra? 4 horas da manhã. Só que quando você chegava lá, já tinha uma fila. Sim ou não? Eu lembro que eu fui uma vez bem cedinho, estava escuro ainda, eu era pequeno com a minha mãe. Chegamos lá, eles distribuíram a senha, faltou a senha para nós. Parou na nossa frente. Eles disseram, agora vocês têm que voltar amanhã, porque hoje não dá para atender vocês. Era mais ou menos isso, só que pior que estava acontecendo aqui. Aquele povo com ansiedade, com medos, com frustrações, com problemas para serem resolvidos, precisando de um conselho, precisando de uma direção, e querendo falar com o homem de Deus, Moisés. Mas muitos deles iam ficar em pé o dia inteiro na fila, ia ter que voltar no outro dia, porque não conseguiram ser atendidos. E quando o sogro de Moisés vê isso, o que acontece? Ele fica assustado. E ele pergunta, Moisés, o que você está fazendo, homem? O que é isso que você está fazendo? Por que esse povo todo aí? Por que você está até o final do dia fazendo isso? Olha só o versículo 15, a resposta de Moisés. Moisés respondeu a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. No 16 ele diz, quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Queridos, essa resposta de Moisés demonstra o quanto Moisés era dedicado, quanto Moisés era trabalhador, o quanto Moisés estava engajado na obra, o quanto Moisés estava bem intencionado. Mas nem toda boa intenção, nem toda dedicação revela que estamos fazendo a coisa certa. Muitas vezes estamos dedicados, muitas vezes a intenção é boa, mas nós estamos fazendo do jeito errado. Nós não estamos sendo eficientes no que estamos fazendo, né? Boa intenção nem sempre indica que você está fazendo do jeito certo. E quando a gente trabalha do jeito errado, o resultado não vem, e a consequência natural é frustração. Tem um monte de gente, muitas vezes nas igrejas, frustrados, porque muitas vezes, por mais bem intencionado que ele seja, não só dentro da igreja, mas na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, parece que as coisas não se concluem, não termina. Preste atenção, se você começa e nunca termina, isso não está certo, precisa ajustar alguma coisa. Sabe, que começa um projeto, daqui a pouco acabou esse projeto, já pegou outro, sabe, não conclui, tem alguma coisa errada aí. E aí, meu irmão, olha o que acontece no versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você está fazendo. Meu irmão, preste atenção aqui. De quem que nós estamos falando aqui? De Moisés, sim ou não? Vamos lembrar quem era Moisés? Abriu o mar vermelho, tinha uma conexão direta com Deus. Quem que era Jetro? Sogro dele, não era de Israel. Agora que ele passou a crer no Deus vivo,